Então ele fala sobre agente interno e externo. O interno ou endógeno são apenas dois, tá? O endógeno só tem o tectonismo e o vulcanismo. E aí o exógeno ou externo, este é mais abundante. Este tem vários: chuva, sol, a noite, então esquenta, esfria, o vento, a ação biológica, isso tudo influencia na composição do relevo. Então esse capítulo aqui ele se dedica a falar de tipos de agente que compõem o relevo. Então aqui ele vai trazer um texto sobre a dança dos continentes. O que seria isso? É justamente a teoria da deriva continental, que o Alfred Wegener, lá em 1915, ele vai apresentar ao mundo. Baseado no quê? Neste recorte. Olha atualmente como que são os continentes, como que eles estão dispostos. Perceba que a costa da América do Sul, ela se encaixa com a africana. E se você tiver criatividade, você vai montando os demais. Então, à medida que a gente vai voltando 65 milhões, 135 milhões, 200 milhões de anos, 250 milhões de anos atrás, a gente tinha um continente só, que era o chamado Pangeia. E aí esse continente ele começa a se fragmentar, ele vai se separando. E isto é uma prova científica, o mero encaixe entre os continentes? Não. Não é uma prova científica, mas é um indício muito forte. E não é só apenas o encaixe que bate. Se a gente for pensar aqui, na costa da América do Sul, no leste, tem fósseis que coincidem com os da África. Ou, se a gente for lá no meio do Oceano Atlântico, olha lá, olha o tectonismo do planeta, como que ele funciona. Bem no meio do Oceano Atlântico, nós vamos ter a dorsal mesoatlântica. Isso aqui, pessoal, isso aqui cai muito em prova, muito mesmo. Na parte de geografia, por isso que eu falei para vocês, deste livro, a parte mais importante que tem é a parte de geomorfologia. Dorsal mesoatlântica, repara, a placa sul-americana está indo em direção ao oeste, placa africana em direção ao leste. Então, cada placa vai em uma direção. O movimento de afastamento das duas vai provocar isso aqui, ó. Olha o movimento divergente. Debaixo do oceano, as duas placas estão se separando, duas placas oceânicas. Olha o que acontece com o magma. O magma começa a solidificar, ele começa a se formar aqui, formar uma camada rochosa debaixo do oceano. E aí, com o passar dos anos, ao longo de todo o Oceano Atlântico, a gente vai ter uma série de ilhas ou mesmo, né, um continente aqui ao meio. Quem pode comprovar isso que eu estou falando para vocês é esse paizinho aqui, ó, a Islândia. A Islândia é a ponta de um novo continente. A Islândia, ela é o país mais jovem do ponto de vista geológico. Ela é formada por esse tipo de movimento aqui, ó. Então, pessoal, essa dorsal mesoatlântica, ela é importante para a prova. Por quê? Porque aqui, como a gente já falou, tem muito nutriente que vai surgir em volta dessas áreas vulcânicas, porque a água aquece, então acaba aumentando a vida, e aí isso também funciona como um regulador da biosfera marinha, dos ecossistemas marinhos. Aí, como movimento convergente, nós falamos do divergente. Como movimento convergente, nós vamos ter aqui, ó, principalmente a placa de Nazca com a Sul-Americana, cai muito em prova, muito mesmo. O atrito dessas duas placas forma a Cordilheira dos Andes, tá? Então os Andes são formados pelo movimento de subducção. Depois eu vou mostrar uma ilustração para vocês, um videozinho mostrando isso, tá? Outro lugar que tem esse movimento de subducção é aqui, ó, entre Índia e placa euroasiática. Então perceba que a Índia está num subcontinente, ó. A Índia não faz parte da Eurásia. Do ponto de vista político, a Índia é um país asiático, só que do ponto de vista geológico, ela não é
uma porção de terra do continente asiático. Ela está no processo de subducção, ou seja, olha lá, ela está indo em direção, ela está se chocando com a placa euroasiática. E aqui vai formar a cordilheira do Himalaia. Isso aqui cai muito em prova também, tá? E aí, aqui, entre África e entre a Europa, nós vamos ter também um movimento de subducção, só que agora ele vai formar a cordilheira dos Alpes. Então nós vamos ter aqui Alpes, os suíços, Alpes austríacos, alemães, Alpes, se estende por 9 países. E aí nós vamos ter aqui a formação no continente africano do Atlas. Então percebam que quando eu falo de movimento convergente, de subducção, subducção no Himalaia, subducção nos Alpes, subducção no Atlas, subducção nos Andes, eu tenho formação de cordilheiras, eu tenho formação de montanhas, ok? Tranquilo? Então tá. Bem, então falamos aqui de convergente, Índia com Ásia, Nazca com Sul-Americana, aqui Atlas, formação através também de Euroasiática com Africana. Então, quando o movimento é convergente, vai gerar os vulcões e vai gerar as cordilheiras montanhosas. Quando é divergente, vai gerar aqui as dorsais, tá? Como a dorsal mesoatlântica. E quando o movimento é transcorrente ou transformante, olha aquele terceiro exemplo ali, ó, transcorrente ou transformante, o mais característico no mundo, o que vai cair nas provas de vocês, é esse aqui, que na verdade é o único classificado até hoje, olha lá. Os outros todos, ou eles são divergentes ou convergentes. E aqui, pessoal, olha onde que ele pega. Ele está entrando aqui no Golfo da Califórnia, do México. Aí ele sai liberando, margeando a Califórnia, o estado da Califórnia. E aqui vai formar uma falha, chamada falha de San Andreas. O que acontece? Ó? Essas duas placas, elas não estão nem se chocando e nem se afastando. Elas estão se raspando uma na outra. Então ela faz esse movimentinho aqui de lado. Só que o problema é que a energia ela está sendo retida. A força está sendo colocada e está sendo retida. Quando isso aqui se desprender e se soltar, o furacão, ó, o terremoto que vai acontecer aqui nessa região, ele vai ser muito maior, segundo os especialistas preveem, do que os terremotos que a gente vê aqui no Japão, porque olha só onde o Japão está, no encontro de 4, 5 placas tectônicas, como a gente queira colocar, né? Então o Japão está aqui no meio disso, ó. Ele está 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo tem mais uma, 5. Então são 5 placas tectônicas se chocando aqui em volta do Japão. Então tem muito terremoto o ano inteiro. Ou o Chile, que está diretamente numa área de subducção. O Chile é o país que registrou o maior terremoto da história, 9,5 graus na escala Richter. Então é um terremoto muito forte. Aqui não acontece terremoto com frequência, mas isso aqui é chamado de barril de pólvora. Por quê? Porque é uma grande quantidade de energia retida. E quando essa energia se desprender, quando ela soltar, o terremoto que vai acontecer aqui vai ser algo muito expressivo. Inclusive falam de tsunamis aí chegando na casa dos 20 metros de altura. Então as consequências disso para a Califórnia realmente serão gigantescas. Então, pessoal, olha só. Este movimento aqui pode gerar uma catástrofe para os Estados Unidos. Ele é chamado de movimento transcorrente ou transformante, ou conservante. Aqui o relevo ele não se forma. O relevo não é alterado drasticamente. Não constantemente, né? Quando acontecer lá o terremoto, pode haver uma mudança considerável. Mas, normalmente, você vai lá, você não vai ver grandes alterações no relevo. E aí, outra parte muito, muito, muito importante para vocês nas provas. Com certeza vocês vão ver isso em simulado, com certeza vocês vão ver isso em prova esse ano, pessoal. Círculo de Fogo do Pacífico. É tudo isso aqui, ó. É a borda da placa do Pacífico. Aqui em volta dessa borda é onde a gente vai ter grande quantidade de terremotos e de vulcões. Na verdade, ele vai pegar a placa do Pacífico,
Aí ele vai avançar aqui sobre a placa de Cocos, ele vai avançar sobre a placa de Nazca, ele vai contornar isso aqui tudo, ó. Então, na verdade, toda a costa oeste do continente americano, ó, praticamente, né? Toda ela está no Círculo de Fogo do Pacífico. Então, a maioria dos vulcões e terremotos do planeta ficam nesta área, chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Então, importantíssimo para vocês, vai cair na prova, pode anotar. Círculo de Fogo, Nazca com Sul-Americana, formação dos Andes, Himalaia com Indiana com Euroasiática, formação do Himalaia. Esses aqui, pessoal, são muito importantes. E a dorsal do Atlântico, claro. São muito, muito importantes. Então, vocês têm que estar atentos a isso, porque eu não tenho dúvida que isso vai ser cobrado em prova de vocês esse ano. Tá? Dependendo da instituição que você for fazer, vão colocar isso para vocês. Beleza? E aí eu deixo o agente interno para a próxima aula.